Boa noite a todos. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que nos recolhe, nos acolhe, e por que nos dizer, nos acalma também, né? Hoje o estudo é especial. O Cantinho, que todas as terças-feiras tem suas reuniões públicas, mantendo o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. A última terça-feira do mês, o estudo é especial. Gente, estou perdendo minha máscara. Estou voando ainda. Deixa a hora de chegar mês que vem para acabar com isso, né? E hoje, no estudo especial, a gente está falando do livro Boa Nova, no capítulo 10, intitulado Perdão. Humberto de Campos, autor do livro, era poeta, né, gente? E os poetas têm, assim, o dom de falar da realidade de uma forma ilustrada, com o coração, com a alma, por que não dizer de uma forma romântica. E o Boa Nova é como se fosse um bastidor do Evangelho, um video show do que aconteceu ali com Jesus, mas aqueles pormenores, aqueles detalhes, com um olhar mais atenuante para o amor. E esse capítulo do perdão é o olhar de Humberto de Campos em uma circunstância em que Jesus vai falar para os seus apóstolos ali mais íntimos sobre esse tema de como que a gente pode perdoar uns aos outros, esses de caminhada que tem ali com um propósito, com um objetivo voltado para o Evangelho. E a gente sabe que, segundo o Evangelho, sobre o perdão, tem aquela pergunta clássica de Pedro, né? Quantas vezes devemos nos perdoar? E é em torno disso que depois Humberto de Campos vai nos tecer o momento de intimidade em que Jesus retoma essa passagem. Então, nossa introdução vai ser baseada exatamente na parte do Evangelho que diz isso, que é lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, que está escrito assim: Então, aproximando-se Pedro, disse: Senhor, quantas vezes errará meu irmão contra mim e o relevarei? Até 7 vezes? Disse-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Pastorino, Carlos Torres Pastorino, lá em Sabedoria do Evangelho, ele pegou o perdão que veio lá de Mateus um pouquinho antes disso, desde o versículo 18, versículo 15, perdão, até o versículo 35, para nos nortear essa passagem. Mas Humberto de Campos pegou essa mesma passagem desse versículo que eu acabei de ler para falar quando ele retomou esse assunto de novo em intimidade. Carlos Torres Pastorino, ao nos orientar sobre isso, ele vai dizer que Simão Pedro, acostumado ao sistema de seu povo, perdoar 3 vezes, porque antes era costume perdoar 3 vezes. Aí, tipo assim, Pedro quis falar assim, vamos colocar para mais, né? Porque Jesus está sempre ali, 7, número múltiplo, né? Então, a gente deve perdoar 7. E aí, Jesus quis retomar dessa situação, fazendo, olha, não 7, mas 70 vezes 7. E quando ele retoma nessa situação, Carlos Torres Pastorino ainda dá um detalhe a mais para a gente, né? É porque Pedro, nesse momento, parece que ele estava querendo criar um condicionamento, né? Tudo bem, já que eu vou perdoar, coloca um limite aí para mim. Então, eu vou perdoar 7 vezes. Já cumpri minha sentença. Se for 8ª, eu vou falar que não. E aí Jesus fala que 70 vezes 7, mas Carlos Torres Pastorino dá uma possibilidade de uma interpretação de algo que pode se ter escondido através de várias traduções, né? Que fala 70 vezes 7 no mesmo dia. Então, o negócio da gente é o seguinte: quanto mais desafiador for a ofensa, mais importância há do perdão. Né? E ele fala: se não perdoarmos os nossos companheiros da terra, não obteremos o perdão.
Que somos espíritos endividados com a justiça divina, com a lei de amor, todos nós sabemos. Porque, de fato, como diz Mandela, se ensinaram-nos a odiar, há de nos ensinar-nos a amar. E Jesus começou a ensinar o amor pelo perdão das ofensas, e não de alguém. Porque a ofensa que eu sofro, que eu alimento, que eu nutro, é dessa que me mata a cada dia, me proibindo, me impedindo de amar. E o perdão, então, né, para Pedro, esse símbolo das emoções, a gente pode pensar que Pedro é o símbolo das nossas emoções, né, para falar para as nossas emoções, para perdoar 70 vezes 7 no mesmo dia. Então, quando vem aquelas emoções menos felizes, há de se pedir socorro para me dar conta de perdoar. O Cristo de Deus não apresenta essa importância de que a gente tenha que, ao perdoar, e se revalidar com algumas coisas assim, com condicionamento. Ele dá a importância de se envolver com a situação em busca de solução. Por isso que o perdão entra como solução e remédio de toda dor, de toda ofensa sofrida pelas emoções ainda não amadurecidas. Emoções não amadurecidas estão ainda no instinto e estão ainda contaminadas por experiências infelizes que traçamos na reação. Por isso a importância da gente entender que seja o que acontecer, que choque as nossas emoções menos felizes, há de se haver a busca pelo perdão, mesmo que não seja de imediato, que aceitemos o processo, que buscamos compreensão do que sentimos e ao longo da eternidade há de se aprender a perdoar. Humberto de Campos vai narrar da seguinte forma. O capítulo é todo lindo, é o capítulo 10, e a gente vai tentar dar essa passeada junto com ele, porque principalmente quando ele fala na voz de Jesus, há uma sonoridade no ar que ecoa a alma. Então vale a pena a gente acompanhar a leitura. Diz assim: nas primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago, havia alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes, que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da boa obra, da boa nova. Então, imaginemos aquela situação onde a aflição tomava conta de toda a terra e as pessoas mais simples não tinham onde recorrer, buscar um consolo, um alívio. As emoções menos felizes tomavam conta de todo o ser. E há de se encontrar o amor perambulando naquelas campinas, nas montanhas, nos lagos e consolando os nossos corações. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar reações dos judeus rigorosistas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, de sentimentos de escravidão para júbilo. Pensa que consolo! Era intrigante para quem tinha terra, para quem tinha um certo poder. Veja como Humberto de Campos narra os mais afortunados fisicamente como os donos da terra. Proveniente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. Quem era muito dessa terra não podia compreender essa promessa de júbilo de um reino novo que ainda não conseguiam ver. Só viam o efeito desses mais simples
que eram tão infelizes e, após ouvir a palestra de Jesus, o consolo, seu coração se irradiava de júbilo. Como poderiam oscilar tanto? Era de ser intrigante mesmo, algo que as religiões da época não traziam, algo que o rei da época não conseguia levar para o seu povo. Que homem era esse? Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o pertenceram na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Porque quando a coisa é boa e não vem da origem daquilo que se é dito, há de ser alguma coisa errada. E mesmo naquela época, Humberto de Campos nos narra que já havia fake news disparado por aí. Já havia notícias para desmoralizar o amor verdadeiro que estava a um passo da gente. Que talvez pudéssemos apalpar. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. Ele aproveitou toda a oportunidade que tinha para ensinar aquelas pessoas que estavam equivocadas, sem causar tumulto. Aqueles que estavam contra o amor real, que daria para nós o reino dos céus em nossas mais tenebrosas angústias e aflições. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos, porque os discípulos de Jesus não tinham esse equilíbrio emocional que o mestre tinha, de apesar de todos aqueles que ficaram incomodados com aquele amor que era possível oferecer, mas que eles ainda não conseguiam doar. Mas Jesus mantinha-se sereno e não entrava em rivalidade com eles. Então, Humberto nos narra, já os discípulos não conseguiam manter esse mesmo equilíbrio. Filipe e Simão Pedro, pensem, Simão Pedro, nossas emoções. Pedro simbolizando as nossas emoções. Filipe, talvez um pouco da racionalidade ainda em desenvolvimento, mas, portanto, mais ligado para a ignorância do que para a luz, não por maldade, por estágio de evolução mesmo. E chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. Emoções infantis, ainda não amadurecidas, como Pedro, e racionalidade e intelecto ainda não compreendido pela luz, acabam trocando palavras duras para defender o amor. Dizem que em nome do amor, digamos que o Messias, Jesus, o profeta do amor, precisasse tanto de defesa assim? Mas era o que acontecia. E diante as gargalhadas irônicas, as aparições menos dignas lhes acendiam no âmbito propósitos impulsivos de defesa apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma secla, um seguidor ruim, né, de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Então, muita gente olhava para Jesus e sentia nele uma ameaça, como talvez um filho do Beelzebul, vamos assim dizer. E imagina como que os discípulos se sentiam ofendidos porque viam em Jesus as suas próprias salvações. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir
fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Veja que interessante. Tiago se aborrecia com a análise dos companheiros. Ao analisar os próprios companheiros, diante de tanta pedra que estava todo mundo jogando, então havia uma análise. Eu achei tão interessante Humberto de Campos, esse poeta, usar a palavra análise, porque a gente geralmente usa julgamento. E analisar é diferente de julgar. Analisar é descrever o que está se vendo. E julgamento é condenar. Se é certo, se é errado, se é absolver, né? Mas a análise é preciso perceber. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Imaginem aqui Humberto de Campos nos narrando que os discípulos eram verdadeiros soldados em defesa da Boa Nova. Como se o amor precisasse de defesa. O amor por si é a própria defesa. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Eu fico vendo nesse exemplo de Jesus falando assim, ai, Senhor, ajuda a gente a fazer sentido. Quando em casa tiver todo mundo reunido e o amor puder ser servido na mesa e alguém começar a se exaltar, querendo defender sua manifestação amorosa, a gente poder se retirar de mansinho, com um sorriso sereno e calmo e falar, não vou fazer parte disso. Ou quando a gente chegar e não for bom recebido, não quiser ser atendido, que a gente saia de mansinho, com um sorriso no rosto, compreendendo que ainda não é o momento. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então, vocês imaginam, todo mundo falando contra Jesus, os apóstolos se dividindo, Jesus saindo sorrindo e nada proferindo em sua defesa. Sabe por quê? Porque provavelmente ele compreendia todo o processo. Estava ligado com o Pai, Deus, inteligência suprema, portanto, entendia a oposição e o processo evolutivo de cada um. Quando a gente não entende muitas coisas, é porque a gente está afastado dessa inteligência, do Pai. Isso não para a gente nos sentenciar, né? Mas para entender, ter a humildade de saber qual que é a nossa posição. Talvez nessa posição que está aqui, está difícil de dar perdão. Então, eu estou nesse embate feito os discípulos, feito todas as minhas emoções primárias, fruto de um instinto, e que eu precisei defender tantas vezes na época da animalidade, em encarnações passadas, e que até hoje vem como um impulso, desnecessariamente, sem sombra de dúvida, mas por uma força de um hábito ruim. E agora a gente precisa mudar pela força do perdão, por acreditar que o amor já pisou na terra e que ele é capaz de ganhar morada nos nossos corações. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade de seus ensinamentos. Eu fico imaginando as nossas emoções e um pouquinho da nossa inteligência querendo se desenvolver, correndo atrás de Jesus e falar, pelo amor de Deus, me explica aqui, porque eu não estou entendendo nada dessa cena que está acontecendo. E eu quero desenvolver. Esse é o trabalho da qual eu vim fazer aqui. Minha reforma íntima, meu progresso, minha evolução moral. Ajuda, Jesus. Me explica. E aí eles perguntaram, mestre, chamaram-vos servos de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. E às vezes a gente quer ser sincero, né? Será que precisa? Observávamos que por vós mesmo
nunca oporiam e se a contradita. Eles observaram que Jesus jamais iria se discutir com eles, iriam entrar em contradita. Conjuntava Filipe convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E por isso, revidamos aos ataques com a maior força de nossa expressão. Olha a paixão, com toda a força, com toda a minha paixão que tem, porque ainda não consigo compreender, ter a serenidade do amor que compreende. Não obstante o calor daquela afirmativa, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, uma doce brandura, calmo, entendendo as investidas, né, as interrogações de Filipe e de Pedro, que aqui muito bem simbolizado pelas nossas emoções e os nossos intelectos. Enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pelas suas palavras de franqueza e de amor, afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Aqui o mestre devolvendo para nossas emoções e para nossa capacidade de raciocínio a seguinte indagação: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum, me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Eu jamais vou entrar em uma discussão que não vai ser frutífera, que não vai dar fruto, que não vai germinar, estéril. Quantas vezes, movidos por nossas paixões, assim não agimos? Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Neste particular, não deixei de operar na minha esfera de ação. Bessa, ele saía de campo e continuava a trabalhar. Foco no trabalho. E o trabalho de todo espírito, encarnado ou desencarnado, é com a própria reforma íntima. E a missão do mestre é mostrar para a gente que é possível nos reformar e fazermos nós templo do seu amor. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a nossa excursão às cidades vizinhas, tornando-se proveitosa sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Eu só vou falar palavras construtivas porque é assim que o amor faz. Ele fala a palavra construtiva, mas não é toda hora. É somente nos momentos oportunos. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e... Gente, desculpa, do amor, e maiores motivos para separatividade e odiosas distinções. Jesus faz isso em si, eu sou o amor que reúne toda a humanidade, encarnada e desencarnada em uma família só. Meu compromisso, meu trabalho é com isso. E não para deixar alguma brecha para separarmos aos outros. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante ato sincero, porque de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. A fé sem obra é morta. Mestre, talhou Filipe quase com mágoa. Quase com mágoa, né? Quer dizer, eu fiz tudo errado, já estou até ofendido, porque eu estou achando aqui que eu estou na minha intelectualidade, defendendo o amor, fazendo a minha parte, todo movido de paixão, e agora o senhor me mostra de uma outra forma, né? A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Olha a paixão. Porque se vocês estavam saindo da escravidão e indo para o júbilo glorioso, porque vai cessar um reino, como podem sair reclamando? Me permitem fazer uma analogia pobre, mas bem próximo de nós? Seria
podemos nós aqui do cantinho, que frequenta, ou os próprios tarefeiros, começarem a achar ruim se alguém que faz tratamento aqui ou que aqui frequenta começar a falar mal da casa lá fora? E aí achar que precisa de defender o cantinho de Jesus com toda a honra? Será? Não será vaidade, porém, olha a palavra do amor para nós. Olha Jesus falando, gente. Tá vendo? Se a gente fizer isso, não será vaidade, porém, exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Se nem Jesus exigia que as pessoas fizessem dele um elevado conceito, se o amor não exige que os outros façam dele um elevado conceito, por que nós precisamos exigir que os outros façam de nós um elevado conceito? Deixa as pessoas acharem o que quiserem achar. Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Beleza, né? Aí Filipe não aguentou. O intelecto começa a pensar. Filipe, sabes de algum emissário? Jesus falando para Filipe, né? Falando para o intelecto. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Se estamos de consciência tranquila, deixe que falem o que quiser falar. E aí, talvez, antes disso, a gente consiga interromper a ofensa, para nem ser tão necessário perdoar. Mas se ela se instalar, eu preciso percorrer o caminho desse intelecto e dessa emoção, de Filipe e de Pedro, indo até Jesus, já dentro de mim, nessa centelha divina, que narra todo o evangelho que passa por mim, para que eu possa consolar a mim mesmo, esclarecer os meus atos e entender o perdão que eu posso alcançar para oferecer a mim as ofensas e a quem mais eu quiser destinar. Simão disse então, mestre, obterou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Porque você imagina, quando o amor fala, as emoções retiram-se de campo, fica murchinho. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não devemos então utilizar as palavras enérgicas e justas? E aí Jesus responde, em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Outros discípulos. Uns me acusaram de brigão e desordeiro. Outros, de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Seria como se a gente olhasse para todos nós do cantinho e falasse assim, olha aqui, se a gente já está assim, enxergando defeito um no outro, fazendo essa análise
que aí não é julgamento, mas análise, porque de fato é muito fácil encontrar defeito em nós, não é, gente? Quando alguém começa a falar de alguns defeitos assim, né, eu não vejo muita vantagem em lugar nenhum, porque se a gente está no mundo de provas e expiações, o defeito é que não vai faltar mesmo, está de sobra. Mas o que vai fazer a diferença é com que a gente pode contribuir no grupo. E com que a gente pode contribuir é único, porque é o fruto do trabalho da reforma íntima que cada um tem feito ao longo dessas encarnações e que já pode oferecer. Então, o tesouro maior está na habilidade que as pessoas estão fazendo nessa transformação que cada um pode oferecer. Então, encontrar qualidades, características, virtudes, mesmo que sejam iniciantes, princípio de alguma virtude em alguém, é um tesouro grande que Jesus plantou no coração desse ser. E esse aí vale a pena a gente investir. Aí vale a pena reconhecer o grupo como tal, né? E aí Jesus responde, o amor fala ao intelecto. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Nós terminamos nosso trabalho de reforma íntima? É o que a gente tem que perguntar quando nós ficarmos intelectualizando as nossas questões. Meu trabalho está concluído, já vivo o reino dos céus em mim, já sou um posto de virtude, já sou espírito puro. Se o meu trabalho em mim eu não terminei, por que o coletivo precisa estar acabado? De dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Como é que ficaria aqueles imperfeitos em um mundo de provas e expiações? Não teria lugar para ninguém? E o Cristo continuou: o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Há quem diga, eu não sei vocês, mas posso falar por mim, tem dia, gente, que olha, nem eu dou conta de mim. Meu pai, mas não tem jeito de eu fugir, que eu não sei sair de mim, para onde eu vou, eu tô. Então fica difícil. Então você imagina para aqueles que eu vou nesses dias e há de encontrar comigo. Então, às vezes, eu prefiro fazer como Jesus. Sair de fininho e dar o benefício da minha ausência. Porque às vezes a minha presença incomoda. Por que a pessoa tem que gostar da minha presença? Porque a pessoa precisa conviver comigo, dar o benefício do descanso, a paz da minha ausência. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, né? É possível também que algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem de nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Entretanto, para perdoar, não deveremos guardar que o inimigo se arrependa? Isso é Pedro, olha as emoções. Pedro, mais uma vez, querendo criar condição para o perdão. Me arruma uma condição aí, porque aí eu vou arrumar um pretexto para não perdoar esse. E que fazermos da hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? É Pedro dizendo, as emoções, me arruma um jeitinho para não precisar de perdoar? Mas o amor, né, gente? O amor é fonte de perdão. E Jesus diz, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Perdoar não significa descansar fingindo que deixar com que o outro faça o mal, ou que o mal reine. Eu perdoo, mas eu vigio.
Da mesma forma que o amor não exclui a verdade. O amor vem junto com a verdade. O amor é a verdadeira, é verdade, é a verdade. Então não separa um do outro. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. E o serviço divino que lhe foi confiado e maior é a nossa reforma, é a nossa melhora, é o nosso aprimoramento moral. Se os nossos irmãos se arrependem e procuram o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogitas de saber se o teu irmão está arrependido. Não fica investigando se ele está arrependido ou não. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos olvidar, esquecer o mal. E aí vem a pergunta clássica, narrada lá no Evangelho, que as emoções fazem. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que ele hei de perdoar? Será até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as melhores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco. E aí eu acho que essa fala de Humberto de Campos, desse poeta, que coloca a reciprocidade no perdão, que muitas vezes a gente deseja no amor. Mas o amor o perdão é um exercício de amor. Portanto, há de se perdoar reciprocamente. Porque a quem perdoamos é como nós. Também já falhou com a lei e nós também falhamos com a lei. Portanto, estamos todos nós nos perdoando reciprocamente o tempo todo. As imperfeições que ainda trazemos no peito. Por não estarmos o evangelho, o reino dos céus, todo amparado em nosso coração, de uma vez, pronto, acabado. O reino dos céus está próximo, mas ainda não está completo em mim. Eis o trabalho maior que a gente assumiu quando ouviu de Jesus as palavras esclarecedoras e consoladoras de salvação. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou todas as horas pela vitória do amor. Eu acho que é o seu convite da noite em relação ao perdão. Trabalharmos todas as horas para o convite do amor crescer em nós. À medida em que eu analiso as imperfeições, as ofensas que ainda jazem em mim, e continuo trabalhando para perdoar a mim mesmo as ofensas e aos meus irmãos de caminhada. Esse é o mais alto idealismo construtivo que todo espírito precisa assumir para se libertar do mal que ainda jaz em si. E no dia inesquecível do Calvário em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida. Foram estas suas palavras que encerram o Calvário. Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. E essa frase que Humberto de Campos narra é colocada no Evangelho de Lucas, e é bem interessante porque está lá em uma parte, Lucas que escreve essa frase, e faz todo sentido porque Lucas ouviu o Evangelho pela boca de Maria. E no momento da cruz, estava Maria, João e algumas mulheres. Acredito por mim que até Joana de Cusa provavelmente estava por lá. Então, quem estava próximo poderia ouvir alguma coisa que Jesus estivesse falando. Talvez quem estivesse distante, não. E está lá em Lucas 23, versículo 33 e 34, né? E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí o crucificaram e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E partindo as vestes dele, lançaram a sorte. Esse último grito, com amor personificado, materializado, palpável, não pode correr em vão por todas as nossas encarnações. Há de se haver cada dia um pouquinho, um toque no peito, para a gente mudar a direção. E não fugindo aos rompantes da noite e do autor da obra, pela veia poética, há de nos deixar em nossas mentes e em nossos confortos a poesia do perdão. Se o mundo agrava os problemas da prova que te retém, vencendo sombras e entraves, perdoa fazendo bem. Caminhas de peito em chagas, sem mão amiga de alguém, todavia, embora a angústia, perdoa fazendo bem. Pelo auxílio que entendestes, recebes a dor, porém, sublimando a própria vida. Perdoa fazendo bem. Súplicas de toda parte, o apoio nunca vem. No entanto, não desesperes. Perdoa fazendo bem. Recolhes por onde vais, derrotas, mágoas, desdém, mas se esperas por vitória, perdoa fazendo bem. Oferta o melhor que possas, sem mesmo saber a quem, se a maldade surge em torno, perdoa fazendo bem. Ponderando ou comentando, foge à fé o que o mal contém. E ainda que o mal te fira, perdoa fazendo bem. Padeces ingratidões, no sonho que te sustém, contudo segue adiante, perdoa fazendo bem. Nos teus brados por socorro, toda a resposta é ninguém. Mesmo assim, onde estiveres, perdoa fazendo bem. Desafio ao coração é luta que não convém. No exemplo da fonte humilde, perdoa fazendo bem. Ante a divina ascensão, hoje e agora, aqui e além, quem segue com Jesus Cristo, perdoa fazendo bem. Cassimiro Cunha, da obra Pássaros Humanos, de autores diversos, psicografia de Chico Xavier, está na lição 9, Poema do Perdão. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e nos faça essa reflexão, não só para essa noite, mas para todos os nossos conflitos antigos e presentes, uma possibilidade da gente trabalhar o perdão também. Muito obrigada.